Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, estamos encerrando nossa meditação sobre os sacramentos da igreja. A gente já falou do batismo, da Eucaristia, falamos do crisma, falamos do matrimônio, falamos da confissão, né? Aí fizemos 2 aulas sobre a confissão e 3 aulas sobre o matrimônio. Então, a gente meditou bastante sobre o matrimônio e bastante sobre a confissão. Só restaram 2 sacramentos, que é o sacramento da ordem e o sacramento da unção dos enfermos. Hoje a gente vai conversar sobre o sacramento da unção dos enfermos e semana que vem a gente vai conversar sobre o sacramento da ordem. Por que a gente não vai falar da ordem hoje? A sequência natural seria a gente falar dos sacramentos de iniciação cristã, que é batismo, eucaristia e crisma, depois sacramentos de missão, ordem e matrimônio, e por fim, sacramentos de cura, que é a eucaristia, a confissão e a unção dos enfermos. A gente vai deixar o sacramento da ordem para o final, porque o sacramento da ordem ele tem algumas especificidades próprias deste sacramento, né? A configuração do sacerdote a Cristo, e também tem algumas responsabilidades nossas como leigos para sustentar os sacerdotes. Isso aí a gente vai entender na nossa próxima aula. Então a gente vai falar sobre o sacramento da ordem, e ao falar sobre o sacramento da ordem, a gente vai também meditar sobre a pessoa do sacerdote. E quem é a pessoa do sacerdote para a igreja? São João Maria Vianney, que a gente celebrou essa semana, dia 4 de agosto. Dia 4 foi essa semana, né? Hoje é dia 8, né? Semana passada, então, segunda-feira. Então, celebramos São João Maria Vianney, que é o patrono dos párocos. São João Maria Vianney dizia assim, que o padre, o sacerdote, é o coração de Jesus. É um mistério grande que a gente vai meditar semana que vem. Hoje, então, a gente vai falar sobre um sacramento que muitas vezes ele não é compreendido na sua dimensão salvífica. É um sacramento. Todos os sacramentos são ferramentas de salvação, né? Claro. A Eucaristia para nos salvar, o batismo para nos salvar e assim por diante. Só que os sacramentos, sendo ferramentas de salvação, eles salvam através de alguma outra situação. Por exemplo, o sacramento do matrimônio salva através da caridade vivida e exercida para com o cônjuge e para com os filhos. Assim ele nos salva. O sacramento da ordem salva? Claro, salva o sacerdote que vive o sacramento da ordem, se configura Jesus, se torna uma persona Cristo, se torna a pessoa de Cristo para a igreja, e salva, é claro, os fiéis através do ministério que o sacerdote vai exercer. Ministério de atender confissões, celebrar o santo sacramento, o santo sacrifício da missa e assim por diante, né? Então, o sacramento salva, mas o padre salva vivendo o sacramento dele. O matrimônio salva quando você vive o matrimônio. E assim por diante. A Eucaristia salva quando você se une a Cristo, se deixa unir a Cristo. O Crisma te salva quando você recebe o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo agir em você e te conduzir a ser literalmente um soldado de Cristo, levando o mundo para Cristo, fazendo com que o mundo seja conduzido ao coração de Jesus, levando Jesus também para o mundo. E assim por diante. Mas o sacramento da unção dos enfermos, eu digo que ele é a tábua de salvação. Ele é a âncora de salvação. É como se você estivesse se afogando, e alguém jogasse para você uma tábua, para você se agarrar àquela tábua e aquela pessoa te puxasse por essa tábua para a margem. É como se você estivesse afogando no mar, de repente passasse um barco e jogasse uma boia para você. Você se agarrasse naquela boia e aquela boia te trouxesse para o barco. É literalmente ferramenta literalmente de salvação. Então, desde quando a gente começou a meditar sobre os sacramentos, eu dizia para vocês que os sacramentos são ferramentas ordinárias de salvação, que Deus nos salva de maneira ordinária por meio dos 7 sacramentos. Mas, no momento mais importante da nossa existência, o sacramento da unção dos enfermos é uma boia, é uma tábua de salvação. Por que é o momento mais importante da nossa existência? A gente começou a existir na nossa concepção, certo? Só que na nossa concepção, quando a gente foi concebido,
quando nós fomos concebidos no ventre das nossas mães, a gente começou a corrida, começou o desafio, começou a brincadeira, começou o jogo, apenas começou o jogo. Então, começamos a nossa existência quando a gente foi concebido no ventre da nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente começa essa corrida, começa esse desafio, começa essa caminhada. Só que essa caminhada, ela tem um momento em que vai ser decidido se você vai receber a coroa da vitória, né? Como vai dizer São Paulo, receberei a coroa da vitória que o justo juiz preparou para mim naquele dia, né? Ou se você vai ser condenado eternamente. Então, se você vive aqui nesse mundo durante 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos, 105, 110, 120 anos, eu nem sei se hoje as pessoas vivem mais até 120 anos, né? Porque a gente come tão mal hoje em dia, né? Tóxico, tanta coisa. Eu acho que ninguém mais vai viver até 120 anos. Né? Eu acho que nem 100 anos a gente vai chegar mais do jeito que a gente se alimenta. Mas a gente via, né? Ouvia falar, pelo menos, que tinha pessoas que viveram 105, 106, 110 anos. O que são 110 anos comparado à eternidade? É nada. 110 anos comparado à eternidade é nada. É como se você pegasse uma criança que está aprendendo a ler. Sabe aquela criança que está aprendendo a ler? Está sendo alfabetizada? Falasse para ela assim, ó, vamos ler a Bíblia. Pega comigo aqui Gênesis 1 e lê o capítulo 1 de Gênesis. Aí a criança olha aqui o capítulo 1 de Gênesis e ela olha esse montão de letrinha aqui e a segunda coluna ela fala, nossa, mas é muita letra para eu ler, né? Eu não sei se eu vou dar conta de ler isso. Aí você fala para ela, essa aqui é a primeira página da Bíblia. Ainda tem muita página pela frente. Então você está na página 1, meu filho, da Bíblia, página 1, o Apocalipse vai para na página 2018. Então ainda tem 2017 páginas pela frente. O que é uma página comparada às outras 2017 páginas? Então assim é a eternidade. Se a gente comparar 120 anos na Terra, como essa folhinha de Bíblia. Só que a eternidade não é essa grossura de Bíblia. A eternidade é toda a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E vai embora. E junta-se a todas as outras bibliotecas nacionais que você possa imaginar. De maneira que não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, a nossa vida na Terra é uma folhinha de Bíblia. Fininha, né? É uma folhinha. Às vezes a criança olha e acha que é muita coisa para ler. É muita coisa para ler. Só que é nada, comparado a todo o resto que ainda virá e que não se encerrará no Apocalipse. Mas você vai continuar até toda a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E assim por diante. Então vocês entenderam que o que a gente vive aqui é apenas uma preparação. A nossa vida de verdade começa quando rompe-se o limiar desta vida e a gente penetra na eternidade. A nossa morte é o momento mais importante da nossa existência, porque o momento da nossa morte, no momento da nossa morte, será decidido onde a gente vai passar a eternidade. Imagina você se casou, o casal se casou, 2 jovens, e eles vão comprar uma casa para eles. E aí eles têm 2 possibilidades de comprar a casa. Ou melhor, eles ganharam uma casa de presente. A pessoa falou assim, o padrinho de casamento falou assim, eu vou comprar uma casa para vocês morar. Vocês podem escolher onde vocês querem morar. Eu tenho 2 casas aqui, você escolhe qualquer uma das 2 para vocês morarem. Eu tenho essa casa aqui no Maracaibo, em Tremembé. Eu tenho essa casa aqui na Independência, no Taubaté. Qual vocês querem? Morar na Independência ou morar no Maracaibo? A Independência é melhor, né? É melhor a Independência. Então, vocês percebem que a vida deles no Maracaibo vai ser bem diferente da vida deles na Independência. Né? Mas o que é isso? Talvez 10, 20 anos, talvez 30 anos. Mas é uma decisão importante, onde eles vão passar aqueles 20 anos, não é importante? Daqueles 30 anos, talvez aqueles 50 anos. Quem vive 50 anos de casado? Poucas pessoas, né? Talvez 60, 75 anos de casado. Vocês vão passar no Maracaibo ou na Independência? É importante. Mas o que são 75 anos comparado com a eternidade? Se é importante a gente decidir onde a gente vai morar neste mundo, quão mais importante não é
quando a gente vai decidir onde nós passaremos a nossa eternidade. E o momento da morte é esse instante em que a alma se divide, se separa do corpo, e ali naquele instante é decidido onde nós passaremos a eternidade. E o que vai decidir aquilo é, claro, a nossa história de vida inteira, tudo aquilo que a gente viveu até aquele momento, mas a disposição do coração e da alma naquele exato momento. Ainda que você tenha vivido uma vida errada, como foi o caso de Dimas, naquele momento ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E São Dimas, ele era tão bom ladrão, só fala assim, é bom ladrão porque ele se converteu, né? Eu acho que ele era bom ladrão porque ele roubava bem mesmo, marvado. Porque com as duas mãos amarradas ele conseguiu roubar o céu, cara. Com as duas mãos pregadas na cruz ele conseguiu roubar o céu. Então ele era bom mesmo. Ele ganhou o céu no último segundo de vida. E agora a gente chama ele de São Dimas. Vocês entenderam? Então, meus amados, como o momento da morte é essencial, é o momento mais importante da nossa existência, vocês não precisam ter dúvida alguma de que o demônio vai vir com toda a potência do inferno tentar arrastar a alma para o inferno no último instante. Ele é um anjo. Como anjo, ele tem uma percepção superior à nossa percepção de seres humanos. A gente percebe as coisas humanamente. Os anjos percebem as coisas espiritualmente. Por exemplo, eu estou sentado aqui nessa mesa, e aí eu cruzo meus braços, fecho meu olho e franzo assim a testa. Fica assim com a testa franzida e o olho fechado. Aí você vai falar, nossa, deve estar com dor de cabeça. Não é isso? Na imagem que passa? Então, se eu franzo a testa e fecho os olhos, e vocês falam assim, deve estar com dor de cabeça, ou deve estar com alguma dor. Vocês são seres humanos, já percebem. Eu manifestei que eu estou com alguma dor. Assim também os anjos bons, né, os santos anjos, como o nosso anjo da guarda, eles têm comunhão com Deus. Então Deus revela a eles pela comunhão dos santos até os nossos pensamentos. Os anjos maus, os demônios, eles não têm comunhão com Deus, então eles não podem conhecer o que nós estamos pensando. Porque os anjos bons, os santos, conhecem o que nós estamos pensando porque eles estão no coração de Deus. Deus tudo vê, Deus a eles revela. Os anjos maus estão separados de Deus, eles não veem, não leem os nossos pensamentos. Mas pelas nossas reações, pelo nosso jeito de viver, pelos nossos olhares, pelos nossos sentimentos, pelas maneiras como nós reagimos, eles conseguem saber muito bem o que nós estamos pensando e qual é a disposição do nosso coração. Muito mais ele conhece de anatomia do que qualquer médico. E muito mais ele conhece de fisiologia do que qualquer estudioso. Então ele percebe quando o corpo está morrendo. E ele sabe. Porque ele conhece muito bem que a gente está morrendo. E ali ele vai investir tudo. Então é o último combate. Nesse último combate, nós precisamos pedir a Jesus que combata por nós. Né? Para os montes eleva o olhar, meu socorro de onde virá? Meu socorro vem do meu Senhor, Criador do céu e da terra. Vai dizer o Salmo. Então, este sacramento é um sacramento de salvação. Um sacramento que Deus nos dá para nos salvar eternamente. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Um sacramento de salvação. Negligenciar esse sacramento a alguém que está em risco de vida, em risco de perder a vida, em risco de morrer, é deixar a pessoa combater contra o inferno sozinho. Uma maldade que nós fazemos. Quando nós não pedimos o sacramento da unção dos enfermos para um doente em risco de morte. Porque a gente permite que ele combata sem o auxílio de Jesus. Combata sozinho contra o inferno. A partir dessa ideia, a gente começa a olhar para esse sacramento e perceber nesse sacramento uma tábua de salvação e perceber a classificação desse sacramento de cura. Né? Falei tanto da hora da morte, que esse sacramento precisa ser chamado para as pessoas quando elas estão em risco de morte. E durante muito tempo, olhando essa realidade, desse último instante, né, a igreja chamou esse sacramento de extrema unção. A unção extrema, a mais extrema, a mais importante, a mais extremada de todas as unções. Após o Concílio Vaticano II,
como a igreja percebeu que as pessoas associavam esse sacramento à morte, e que algumas pessoas tinham até receio de chamar o padre para administrar esse sacramento, porque pensava assim, o doente está lá, sabendo que ele está doente, que ele tem risco de vida, está com câncer lá. De repente chega o padre de estola roxa, ele olha para o padre de estola roxa, o que ele vai pensar? Agora eu vou morrer. Chamaram até o padre, né? E aí as pessoas não chamavam o padre para ministrar o sacramento da unção dos enfermos, para não assustar o doente. Mas o demônio assusta muito mais. E deixava o cara morrer sem o sacramento, porque chegava o momento que ele morria mesmo, e a pessoa não querendo assustar ele, dando aquela falsa esperança mentirosa, você vai ficar bem, vai dar tudo certo, você vai melhorar. Não, chamava o padre para ele não se assustar e ele morria sem o sacramento. Então a igreja mudou o nome desse sacramento, não mais para a extrema unção, mas para a unção dos enfermos. Por que unção dos enfermos? Porque esse sacramento ele deve ser ministrado para todas as pessoas que estão em risco de morte iminente, que estão doentes, que vão morrer, ou que estão em risco de morte possível. Como assim risco de morte possível? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia. Aí eu vou fazer uma cirurgia de apendicite, sei lá, uma coisa mais simples. Eu vou fazer igual a sua marido fez lá, cirurgia de hérnia, né? Tirar uma hérnia. É uma cirurgia que a pessoa não corre risco de vida, né? Tirar uma hérnia. Mas ela pode ter um choque com a própria anestesia. Às vezes tem um choque anafilático e morre por conta da anestesia. Então, qualquer cirurgia há um risco por conta de diversas situações, medicamentos, anestesias e assim por diante. Então, qualquer pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia, ela pode receber unção dos enfermos. A pessoa idosa, Isso, pede o padre. Aí ele vai te atender em confissão e depois vai ministrar unção aos enfermos. A pessoa está enferma, tá idosa. Meu avô tem 80 anos de idade, por exemplo. Aí tá bem, o velhinho levanta de manhã, vai à casa, vai na feira, compra o jornal, vai pra praça jogar xadrez, fica conversando com os outros velhos na praça. A saúde dele tá boa, mas ele tem 80 anos. Com 80 anos de idade, qualquer momento, ele pode tropeçar, bater a cabeça e morrer. Porque a saúde já não é a mesma. Então, a pessoa idosa pode receber a unção dos enfermos. Então, qualquer pessoa que tem algum risco de morte, seja iminente ou não, por exemplo, idoso ou cirurgia, pode receber a unção dos enfermos. O que não pode é banalizar o sacramento. Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou pedir ao padre para me dar a unção dos enfermos. Eu tô, eu tô com o estômago ruim direto, tem 3 semanas que eu tô com o estômago ruim, porque o padre para me dar a unção dos enfermos. Eu tô com o estômago ruim para eu ficar curado. Não é assim. Então tem que ter um risco da vida. Mas a unção dos enfermos, ela está no rol do sacramento de cura, né? Sacramento de iniciação cristã, batismo, eucaristia, crisma, sacramento de missão, ordem, matrimônio, sacramento de cura, confissão e unção dos enfermos. Então a unção dos enfermos, ela é um sacramento de cura. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1526, ele traz uma citação da carta de São Tiago, em que São Tiago faz referência a esse sacramento. A partir do capítulo, do parágrafo 1499 do Catecismo da Igreja Católica, começa a se falar da unção dos enfermos. Então, a unção dos enfermos ela é apresentada no Catecismo do parágrafo 1499 até o parágrafo 1532. No parágrafo 1526, o Catecismo diz assim, citando São Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo de 14 a 15. O Catecismo diz assim: alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja. O presbítero é o padre, né? O sacerdote. Para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Então, São Tiago traz aqui que se alguém estiver doente, deve chamar o padre para que ele ministre a unção dos enfermos. E ele diz que este sacramento salvará o doente. Queridos, a unção dos enfermos, ela pode salvar fisicamente falando, ou seja, ela pode curar o seu corpo. Em Lorena,
tem um diácono chamado Diácono Francisco. O Diácono Francisco, ele é um diácono permanente, como o Diácono Gil, né? Ele é um casado que foi ordenado diácono e é diácono permanente. O Diácono Francisco, a esposa dele faleceu, ele ficou viúvo. E ele tinha uma filha de 13 anos de idade, ficou viúvo. Aí, com o falecimento da esposa dele, tendo ficado viúvo, ele começou a ficar doente. Parece que ele somatizou o luto, né? E aquele luto começou a agir no corpo dele, ele começou a ficar doente. E ele começou a não comer, começou a emagrecer, perder peso, começou a ter uma diarreia muito forte. Ele começou a defecar líquido mesmo, uma diarreia forte, e a vomitar. Então, tudo que ele comia, ele defecava e vomitava. E aí ele foi agravando, foi internado no hospital, e a saúde dele só se agravava, ao ponto que ele não conseguia nem tomar banho mais, porque ele só ficava defecando e vomitando, sem se alimentar, nem tomava soro no hospital, e medicamento, mas ele vomitava e defecava muito com diarreia, e a saúde dele só piorando. Chegou um ponto que ele começou a vomitar coágulos de sangue, como se fosse um bife de fígado mesmo. Começou a vomitar como se fossem bifes de fígado. E os médicos não sabiam o que ele tinha. Não tinha diagnóstico do que ele tinha. E a filha dele tinha 13 anos, ele já tinha perdido a mãe, né? Agora ele estava perdendo o pai. Só tinha uma certeza, ele ia morrer. Porque o homem não melhorava, só piorava cada vez mais, estava já vomitando esses pedaços de sangue, tinha perdido quase 40 quilos, estava pele e osso na UTI, não melhorava. E aí o padre veio ministrar um São dos Enfermos para o Diácono Francisco. E o padre ministrou um São dos Enfermos para ele. No dia seguinte, que o padre ministrou um São dos Enfermos, ele disse que sentiu muita fome e pediu para comer. E já tinha muitos dias que ele não comia nada. E aí deram um pedaço de pão para ele e um pouquinho de café com leite. Acho que o pessoal do hospital falou assim, já vai morrer mesmo, né? Então não tem problema dar pão, café com leite para ele, que ele já vai morrer mesmo. E aí ele comeu aquele pão, tomou aquele copo de café com leite. E ele disse que ele sentiu ainda fome, pediu mais. E a partir daquele momento a saúde dele foi se recobrando. Uma semana depois ele estava de alta. Ele recebeu a unção dos enfermos e aquilo curou o corpo dele fisicamente, o salvou fisicamente. Ele recobrou a saúde e recebeu alta. E hoje, depois, isso já tem uns 5 anos, até hoje ele está lá em Lorena, servindo como diácono na igreja lá, e agora está lutando para ser ordenado sacerdote, né? Porque diácono permanente, quando fica viúvo, não pode casar de novo, né? Então, já que ele vai ficar solteiro mesmo, que ele já vou ser padre, então, né? Ele está tentando agora sacerdócio. Tentou na diocese de Lorena, não deu certo. Agora ele está tentando junto à comunidade de Betânia. Então, meus amados, esse exemplo do Diácono Francisco mostra que o sacramento da unção dos enfermos pode salvar fisicamente, pode curar fisicamente, mas não é o fim deste sacramento. Pode acontecer, mas não é o objetivo. O objetivo desse sacramento é salvar a alma. Salvar a alma. Pode salvar o corpo? Pode salvar o corpo se essa cura for corroborar para a salvação daquela pessoa e de demais outras pessoas. Para mostrar para as pessoas o poder de Deus, a ação de Deus, como que Deus pode atuar e como que Deus pode fazer. Mas todos nós nesta vida temos começo, meio e fim, certo? Uns estão mais no começo, outros estão mais no meio, outros estão mais no fim. Mas todos nós temos começo, meio e fim. Vamos passar, estamos passando. Vai chegar a nossa hora. Ah, mas se eu tiver fé, Deus vai me curar. Vocês acham que Santa Teresinha de Jesus não tinha fé? Ela morreu por 24 anos. Ela tinha fé. Deus cura aqueles que têm fé. Mas aqueles que têm mais fé ainda, que têm muita fé, Deus não os precisa curar. Deus já pode colhê-los para a eternidade. Assim foi São Domingos Sávio, assim foi Santa Teresinha de Jesus, assim foram todos os santos. Você acha que São Francisco de Assis não tinha fé? São Francisco de Assis ele estava cego, com uma infecção terrível, doente, morreu deitado no chão, cheio de frio. Você acha que ele não tinha fé? Claro que ele tinha fé. Cheio de frio. Ele morava na Itália, em Assis, né?
E ele não usava agasalho, ele usava só aquele hábito franciscano. Então, sempre com uma sandália no pé, ele constantemente tinha frio. Isso foi abalando, né, a saúde dele. E ele pediu para morrer deitado no chão, pobre, né, sem nenhum patrimônio, pobre, inclusive deitado no chão, sequer uma cama. E aí, vocês acham que São Francisco não tinha fé? Claro que ele tinha fé. É que aqueles que têm fé, Deus os cura. Mas aqueles que têm mais fé ainda, aqueles que têm muita fé, Deus nem os precisa curar. Mas eles já estão em condições de se unir a Deus. Assim, meus amados, este sacramento tem esse fim. O fim de nos unir a Deus. O fim de nos levar para Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 18. Marcos 16, versículo 18. As pessoas às vezes confundem as coisas, sabe? Olha o que Jesus vai dizer em Marcos 16, 18. Olha só. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão em novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Então aqui no versículo 18, Jesus promete: imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Aí as pessoas olham essa palavra de Jesus e já associam de imediato ao sacramento da unção dos enfermos. Então, se eu der a unção dos enfermos, a pessoa vai ficar curada. Aí começam aquelas coisas de abusar do sacramento, igual eu falei para vocês. Estou com estômago ruim, vou pedir o padre para me dar unção dos enfermos, por quê? Porão as mãos aos doentes e eles serão curados. Eu estou com uma dor de cabeça, vou pedir o padre para mim dar unção dos enfermos, e o padre vai me dar unção dos enfermos e eu vou ser curado. Minha mãe está doente, vou pedir o padre para dar unção dos enfermos. O padre dá unção dos enfermos para minha mãe e a mãe morre. A unção dos enfermos não funcionou, minha mãe morreu. Você entendeu? E aí você comete um sacrilégio, que é abusar do sacramento. O sacramento da unção dos enfermos pode curar, mas o fim último não é esse. O fim último é a salvação da alma, é prepararmos-nos para a eternidade. Queridos, agora, olhando para essa realidade de nos prepararmos para a eternidade, a gente precisa lembrar daquela palavra de Jesus, do Evangelho de São João, que ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente é extremamente mentiroso para os doentes. A pessoa está em estado de doença grave, a gente sabe que aquela doença da pessoa vai conduzi-la à morte. A gente fala para a pessoa: fica tranquilo, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Gente, é caridade. Você anunciar ao doente que a hora final está se aproximando e ajudá-lo a morrer bem, ajudá-lo a morrer na graça. Então, ao longo da nossa vida aqui, sua doença é grave, você tem risco de morte, pode ser que a morte chegue. Então vamos nos preparar para nos unirmos a Deus? Vamos nos preparar para você estar em estado de amizade com Deus? Se hoje a morte te visitasse agora, como você estaria diante de Deus? Então, mas aí você fez a sua parte. Porque mais ofensa ela ir para o inferno. Entendeu? A pessoa se perder. Pensa o seguinte, é questão de vida ou morte eterna. A gente fala assim, questão de vida ou morte, a gente pensa sempre vida ou morte aqui, né? Mas é vida eterna ou morte eterna. A gente tem que ter a noção da eternidade. Aonde que aquela alma vai passar depois da morte? Às vezes a gente sabe que aquela pessoa está em estado de pecado mortal e às vezes ela viveu uma vida inteira em estado de pecado mortal, mas ali ela tem a oportunidade de se arrepender, de se confessar, de receber a unção dos enfermos. Só que a gente não fala para ela que ela está em risco de morte e a gente continua iludindo ela e ela morre no estado de pecado mortal. Sendo que a gente poderia jogar o que para ela? A tábua de salvação. Então, gente, a oração da fé salvará o doente. Salvará o doente. Vai dizer São Tiago, né? Que a gente lê no Catecismo. Parágrafo 1526. A oração da fé salvará o enfermo. Salvará o enfermo. Esse é o fim deste sacramento. Salvação eterna. Excepcionalidades, como a unção dos enfermos curar o corpo,
como aconteceu com o diácono Francisco, podem acontecer, mas não é o fim último deste sacramento. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então a gente precisa romper com os laços do pecado, certo? A unção dos enfermos é um sacramento que traz alguns efeitos. Quando a gente começa a meditar e entender os efeitos da unção dos enfermos, a gente começa a desejar receber esse sacramento. Eu nunca recebi a unção dos enfermos, né? Você pode receber esse sacramento várias vezes, toda vez que você tiver risco de morte. Igual eu falei, você vai passar por cirurgia, tá uma grávida que vai fazer uma cesárea ou até mesmo um parto natural, pode receber a unção dos enfermos. Um soldado que vai para a guerra, o sacerdote pode ministrar a unção dos enfermos, né? E assim por diante. Sou policial, tenho uma operação, né? Todo dia eu posso receber. O padre, para ter que sair dali, o padre, não, unção dos enfermos, porque amanhã o bagulho vai ficar louco. Não, unção dos enfermos, porque amanhã o negócio vai ficar agitado. Então um colega que falava isso aí, aposentou, Lagoa. Chegava assim, às vezes o pau tava quebrando, cara. Pau quebrando aquele negócio, aquela loucura. Ele falava assim, ele era 12 por 8, né? Ele falava assim, nossa, tá agitado, né? Tá morrendo, cara, faz alguma coisa. Tá agitado. Enfim, você pode receber a unção dos enfermos várias vezes, quando necessário for, certo? E ela vai trazer alguns efeitos, né? Efeitos. A salvação da fé salvará o doente. Então, o primeiro efeito, se o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, Romanos 6:23, o primeiro efeito da unção dos enfermos é o perdão dos pecados, certo? Só que isso aí tem duas situações que a gente precisa observar. O doente que está consciente e o doente que não está consciente. Seja bem-vindo, Andréia. Se o doente está consciente, a pessoa tem consciência, tá? O uso da razão e a saúde dela permite, ela deve fazer uma confissão. Foi o que você falou, né? Se eu for operar, eu posso pedir para o padre me dar um unção dos enfermos? Como é que eu faço? Eu falo, você pede para o padre, ele vai te atender em confissão e te dar um unção dos enfermos. Por quê? Se você está com o uso da razão, se você tem condições de se confessar, primeiro você deve confessar os seus pecados. Por quê? Porque a confissão é o sacramento ordinário para perdão dos pecados. Não é o único. O batismo perdoa todos os pecados, a unção dos enfermos perdoa todos os pecados. Mas a confissão é o sacramento no qual você se humilha diante de Deus e você apresenta o seu pecado, tendo a consciência de que você errou, confia em propósito de não mais cometer esse pecado e pedindo perdão a Deus, porque o ofendeu, reconciliando-se com Deus e com a igreja. Então, se você tem uso da razão, se você consegue pensar, se o seu raciocínio está claro, você faz uma boa confissão. O padre vai te absolver. Depois da confissão, ele ministra o sacramento da unção dos enfermos, certo? Se a pessoa não tem consciência, eu estava dirigindo o carro, sofreu um acidente, está na UTI inconsciente. O padre ministra a unção dos enfermos e todos os pecados são perdoados, certo? Para quem está apto a receber o sacramento da unção dos enfermos? Aquele que é batizado, certo? Então, fulano não é batizado, ele vai receber a unção dos enfermos? Quais são os sacramentos que perdoam pecados? Vocês lembram? Acabei de falar. A confissão, a unção dos enfermos e o batismo. Então, se você batiza a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os pecados são perdoados. Então, não precisa da unção dos enfermos. Entendeu? Então, a unção dos enfermos é para os batizados. Então, se ele está inconsciente, ele recebe apenas a unção dos enfermos. Se ele tem uso da razão e está consciente, ele faz uma boa confissão e depois recebe a unção dos enfermos. O primeiro efeito da unção dos enfermos, o perdão total dos pecados. Pode. Você pode batizar uma pessoa, por exemplo, você está no carro lá, aí a Dutra para, aí você vê uma pessoa lá agonizando, um motociclista que cai embaixo do caminhão, o caminhão passou na barriga dele, ele está lá agonizando lá, você pega um pouco de água e fala, se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mesmo sendo lei, qualquer pessoa pode. Entendeu? Em risco de morte, qualquer pessoa pode. Consciente ou inconsciente. Você tem que ser batizado. Você pega lá, se é batizado sob condição, né? Se não és batizado, te batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você sabe de fato que a pessoa não é batizada, é um parente seu, um amigo seu, que você sabe que não é batizado, você já fala, você vai falar o nome dele, que você sabe quem é, né? Sebastião, eu te batizo em nome do Pai, já um pouco de água, do Filho, um pouco de água, e do Espírito Santo, um pouco de água. Está batizado. Entendeu? Segundo efeito da unção dos enfermos, a fortaleza para passar pela tribulação. E essa tribulação em duplo sentido. A tribulação na própria enfermidade, porque a enfermidade em si é uma grande tribulação, um grande sofrimento, estar doente, né? Isso é uma grande tribulação. E a tribulação da agonia mortal, do combate contra o demônio. Então, a unção dos enfermos te dá força. É como se você estivesse na última luta, na última agonia, com a luz apagada. Você não tivesse vendo nada, tudo apagado. A unção dos enfermos, ela acende a luz. Ela põe o dedinho no interruptor e acende a luz. Você não tem forças para combater. Pela unção dos enfermos, você não vai combater. Quem vai combater por você é o próprio Jesus. Pela unção dos enfermos, Jesus toma o seu lugar e ele combate a sua luta. Ele combate o seu combate. Para os montes, eleva o olhar, meu socorro de onde virá? O socorro vem do meu Senhor, Criador do céu e da terra. Então, é o próprio Senhor que vai combater por você. E essa tribulação da enfermidade, às vezes, ela se arrasta durante muito tempo, né? Por exemplo, falei para vocês que uma pessoa idosa pode receber a unção dos enfermos. Uma pessoa que tem uma doença crônica pode receber a unção dos enfermos. Eu conheço uma pessoa que ela tem um problema cardíaco grave, então quando ela anda daqui e ali, ela já fica sem ar, tem uma vida limitada. Essa pessoa pode receber a unção dos enfermos. E a unção dos enfermos vai ser para ela uma fortaleza para suportar essa cruz, para suportar essa vida de dificuldade que a doença cardíaca traz para ela, né? Uma pessoa que está com câncer, né? A pessoa está com câncer, está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia. A unção dos enfermos vai ser para ela fortaleza para suportar essa cruz, né? O médico diz para ela que ela não vai morrer não. Igual um amigo meu, a esposa dele, teve câncer de mama, né? O médico falou para ela assim, fica tranquila, que não é disso aqui que você vai morrer. O médico falou para ela, você não vai morrer. Seu nódulo aí foi descoberto ainda pequeno, a gente vai tratar, a gente vai fazer uma cirurgia, você vai fazer quimioterapia, você vai ficar bem. Você não vai morrer desse câncer, falou para ela. Apesar de que o médico falou para ela que ela não vai morrer, para uma mulher fazer quimioterapia e ficar sem cabelo, fazer a mastectomia, retirar um seio, é difícil, né? A gente que é homem já sabe que é difícil. Vocês que são mulheres vão compreender ainda mais essa situação do que nós. Então, ela sofre, né? Sofre psicologicamente, né? Além do que, a própria quimioterapia também só sofre, né? Que ela arrebenta o corpo inteiro, né? Atinge as células boas, atinge as células más, atinge tudo. Então, deve receber a unção dos enfermos, para que a unção dos enfermos seja uma fortaleza para suportar esse sofrimento, essa cruz, para passar por essa cruz. O médico disse que ela não vai morrer, que ela vai ficar bem, beleza. Mas a unção dos enfermos vai ser a fortaleza de Cristo para que ela carregue essa cruz, certo? Queridos, quem celebra esse sacramento? Quem está apto a ministrar a unção dos enfermos? O catecismo diz, se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja. Então a gente tem o diaconato, o presbiterado e o episcopado, né? O diaconato são os diáconos, os presbíteros são os padres e o episcopado são os bispos. Todo bispo é presbítero, né? Então a primeira pessoa recebe o primeiro grau da ordem, que é o diaconato, depois o segundo grau, que é o presbiterado, que é o padre, depois o terceiro grau, que é o grau pleno da ordem, que é o episcopado, para ser bispo. Então, para ministrar o sacramento da unção dos enfermos, tem que ser no mínimo padre. Diácono não pode. Tem que ser padre. Porque é um sacramento que perdoa pecados. Só o presbítero e o bispo, que o bispo primeiro foi ordenado presbítero, né? E o bispo tem um grau pleno da ordem.
Só o bispo e os presbíteros podem perdoar pecados. Então, para ministrar esse sacramento tem que ser no mínimo um presbítero, padre ou bispo, certo? Efeitos. 1535, 1532. A gente falar sobre os efeitos. 1532, depois de 1520 a gente encerra a nossa catequese, 20 horas em ponto. 1532. Olha só o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica com relação aos efeitos. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para seu bem e o bem de toda a igreja. Queridos, Jesus nos salvou pela sua cruz, certo? Pela cruz Jesus nos salvou. Mas esse mesmo Jesus que nos salvou pela cruz, ele diz assim: quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Pela unção dos enfermos, você tem a fortaleza de se unir, unindo o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz. E misticamente, como aquela gota de... Vocês já viram na missa quando o padre põe uma gotinha de água no cálice de vinho? O padre pega as galetas, né? As galetas são 2 garrafinhas, uma com água e uma com vinho. Tem o cálice no ofertório, isso. O padre pega a galeta de vinho e põe no cálice, né? Põe o vinho no cálice. Depois ele pega a galeta de água e põe uma gotinha no cálice com vinho. Aquela gotinha significa a nossa humanidade que é mergulhada em Cristo pela sua paixão. E depois que o padre põe aquela gotinha de água no vinho, ninguém mais consegue separar aquela gota de água. Não consegue mais tirar aquela gota. Ela misturou o vinho com o vinho. Ela se misturou no vinho. Então é quando nós estamos mergulhando na paixão de Jesus, que é atualizado no Santo Sacrifício da Missa. A unção dos enfermos é semelhante a esse mistério. Na unção dos enfermos, nós mergulhamos a nossa dor na dor de Jesus. A nossa agonia na agonia de Jesus. Certo? Uma coisa é a pessoa que está em luto lá porque perdeu um filho e vem conversar com alguém, a pessoa tenta consolar, mas não sabe muito bem o que dizer para a pessoa porque a pessoa está no luto de que perdeu um filho. Outra coisa é que a pessoa que está no luto porque perdeu um filho, alguém senta do lado dele e fala assim: eu compreendo você porque eu também perdi um filho. E aí, só aquela frase, eu compreendo você porque eu também perdi um filho, aquilo já é uma fortaleza para a pessoa. Então, a unção dos enfermos é assim: você está em agonia, você está doente, Jesus fala assim: eu também estou doente junto com você na minha cruz. Eu também passei pela agonia no Getsemane, eu também senti a dor da flagelação. Você está sofrendo? Eu sei o que é o sofrimento humano, mas eu sei o caminho da ressurreição. Então vem comigo, segura na minha mão, fica comigo, que depois desta sexta-feira santa, eu vou te conduzir para o domingo da Páscoa. Entendeu? A gente mergulha a nossa dor na dor de Jesus e de mãos dadas com Jesus, Jesus nos conduz da sexta-feira santa para o domingo de Páscoa. Segundo efeito do sacramento do crisma, o sacramento da unção dos enfermos, conforme o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1532, é exatamente isso que eu acabei de falar. Olha o que vai dizer o Catecismo: reconforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. Então é exatamente isso. Jesus nos conforta, Jesus nos traz a paz e nos traz a coragem. Olha que interessante. Jesus nos conforta, nos traz paz e coragem. Perdão dos pecados, isso a gente já falou, né? Vai dizer o Catecismo: perdão dos pecados. Se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência. Então, aquela situação que a gente falou da consciência. Se a pessoa está consciente, se confessa. Se não está consciente, só o sacramento da unção dos enfermos já perdoa os pecados. Quarto efeito: restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. Então, você vê que o sacramento do crisma, estou com crisma na cabeça, o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura, mas essa cura é excepcional se isso for conveniente para a salvação da alma. Então, o objetivo último desse sacramento é a salvação da alma. Essa salvação pode se dar também pela cura física, pode se dar,
mas todos nós morreremos. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus mandou rolar a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou dos mortos. Depois Lázaro morreu, né? Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Depois o filho da viúva de Naim morreu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Depois a filha de Jairo morreu, certo? Então, Jesus curou os cegos. Depois os cegos morreram. Jesus curou os doentes leprosos. Depois os leprosos morreram. Jesus curou os paralíticos. Depois os paralíticos morreram. Jesus curou o diácono Francisco lá de Lorena. Pois, espero que demore muitos anos, mas o diácono Francisco vai morrer, certo? Então, essa cura, o Senhor vai fazê-la, vai operá-la, se essa cura for conveniente para a nossa salvação. Porque a única coisa que importa é a gente ser salvo. O resto tudo é bijuteria, o resto tudo é enfeite, o resto tudo é detalhe. O que importa mesmo é a nossa salvação. Então, se essa cura for conveniente para a nossa salvação, o Senhor vai curar por meio desse sacramento. E por fim, e o mais importante, o pessoal fala assim, por último e não menos importante, né? Aqui nesse caso é por último e o mais importante, a preparação para a passagem à vida eterna. Esse é o mais importante. Estarmos preparados para o momento mais importante da nossa existência. Você tem uma alma eterna, a sua alma vai existir eternamente. Seja no céu ou no inferno, nossas almas existirão eternamente. Na nossa existência eterna, desde que a gente foi concebido, a gente tem início, mas a gente não tem fim. A gente teve um início, mas a gente não terá fim. Desde o início da nossa concepção, né? Até pelos séculos dos séculos, o momento mais importante é o momento em que rompemos o laço dessa vida e entramos na eternidade. Porque nesse momento será decidido onde passaremos a eternidade. São João Bosco, um dos seus sonhos, ele teve a visão do inferno. Na visão do inferno, São João Bosco ele viu as pessoas morrendo e caindo no inferno. E ele via que as pessoas caíam no inferno e quando chegavam no inferno elas ficavam paralisadas. Elas caíam e ficavam tipo assim, tipo aquela brincadeira de estátua, sabe? Paradinhas assim. E a impressão que ele tinha é que as pessoas iam ficar naquela posição paradas pela eternidade. Pela eternidade. O que significa isso, esse sonho de São João Bosco? Significa que do jeito que a morte nos encontrar, permaneceremos para sempre. Se a morte nos encontrar amando, permaneceremos amando para sempre. Se a morte nos encontrar na amizade com Deus, permaneceremos na amizade com Deus para sempre. Se a morte nos encontrar na inimizade com Deus, que desgraça, permaneceremos na inimizade com Deus para sempre. Se a morte nos encontrar com ódio, permaneceremos odiando para sempre. Se a morte nos encontrar com mágoa, ressentimento, rancor, o desejo de vingança, permaneceremos assim para sempre. Então olha como é que é importante aonde que você vai morar, se vai ser na Independência ou se vai ser no Maracaibo, né? Então, meus amados, este sacramento, apesar que ele é um sacramento para a pessoa que está em iminência de morte, ele é uma responsabilidade para nós. Por que para nós? Porque nós que estamos com saúde, quando temos um parente que está doente, nós temos a obrigação de chamar o padre. Porque não é o que vai dizer a carta de São Tiago? A gente começou pela carta de São Tiago, vamos terminar pela carta de São Tiago. 1526. Olha o que vai dizer a carta de São Tiago. 1526. Olha só. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar o presbítero da igreja. É uma ordem. Mande chamar o padre. Você tem um parente doente? Mande chamar o padre para que ele ministre a unção aos enfermos. Se você não chamar o padre para ministrar a unção aos enfermos, você está pecando por falta de caridade. Você está deixando aquele seu parente morrer sozinho, sem o auxílio da graça de Deus, sem o auxílio do sacramento. Ou você está negligenciando que aquele seu parente tenha a força do alto concedida por esse sacramento para carregar aquela cruz. Ou pior, você está deixando ele à mercê do leão, à mercê do lobo, para devorar a alma dele. Então é uma obrigação para nós. Durante muitos anos, como eu disse, as pessoas tinham medo de chamar o padre para o doente,
para dar uma extrema unção. Porque se chegou o padre, o doente vai falar, agora eu vou morrer mesmo, porque chegou o padre. Então, cabe a nós passarmos essa catequese para os nossos parentes, fazer com que eles entendam que a unção dos enfermos é um sacramento de cura física, se essa cura for conveniente para a nossa salvação, mas sobretudo de salvação, de cura da alma. É uma porta que se abre para o céu, né? E cabe a nós, que estamos com saúde, mandar chamar o presbítero para aqueles que estão doentes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.